Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor e neste vídeo aqui a gente vai falar sobre o lançamento de duas das candidaturas para presidente do Fluminense e vamos falar também sobre um desfalque, um problema que pode ter no Fluminense Juventude. Quem vai jogar se o Lúcio Acosta não jogar? Roda a vinheta. Vamos embora, você não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que isso é bem importante pra gente. Vamos lá, a gente abre falando da principal notícia, né? Duas dúvidas pairam sobre a cabeça do torcedor do Fluminense. A primeira delas é sobre o Lúcio Acosta. Informação dada pelo Vitor Lessa, né, do Jornada KTO 1902, é de que o Lúcio Acosta é dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Juventude. Ele vem realizando atividades no CT Carlos Castilho, mas na academia, por uma justificativa de controle de carga. E que a participação dele no jogo contra o Juventude estará condicionada a uma avaliação no treino desta quarta-feira lá no CT Carlos Castilho. O treino nessa quarta-feira está marcado para a parte da manhã. Inclusive, isso é uma mudança que o Zubeldia vem fazendo e que eu não vi quase ninguém comentando, tá? Os treinos com o Zubeldia são de manhã, tá? Curiosidade aqui, tá? Desde que ele assumiu, os treinos são 9h30 da manhã sempre. Antes com o Renato e até lá atrás com o Diniz também, os treinos normalmente eram às 3h30 da tarde. A exceção, normalmente, ali com o Zubeldia, quando o clube tem viagem, né? E aí acaba que chegou de manhã num dia e tal, os jogadores precisam regular o sono no dia seguinte, e aí vem para 3h30. Mas enfim, voltando ao ponto principal, o Lúcio Acosta no treino desta quarta-feira, 9h30 da manhã, lá no CT Carlos Castilho, vai ser definido se ele vai ou não para o jogo contra o Juventude. É aquela história, né? Se o Lúcio Acosta não tiver condições de jogo, a gente meio que já tem hoje um reserva padrão para ele. Quem é esse reserva? O Lima. Lima vem jogando bem, vem funcionando todas as vezes que entrou nessa função com o Zubeldia, mas fica uma dúvida em relação ao Ganso. Por quê? Nesse final de semana teve notícia, foi dada por alguns veículos também, de que o Ganso estava evoluindo no seu tratamento da lesão na panturrilha esquerda e que, dentro da lógica do Zubeldia, poderia ser utilizado nessa função que o Lúcio Acosta vem fazendo também. É importante a gente lembrar que são posições iguais com funções diferentes, né? Eu falei nessa função, mas é nessa posição. O Ganso está fora já há um certo tempo, né? Foi substituído no jogo contra o Corinthians, lá no iniciozinho de setembro, então a gente já está falando de um mês fora do Paulo Henrique Ganso, ainda era o treinador o Renato Gaúcho, e no caso do Ganso, há a possibilidade até dele voltar a ser relacionado. Ele tá voltando a treinar nessa semana. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho pouco provável, tá, que o Ganso volte a ser relacionado. E se o Ganso voltar a ser relacionado, que o Zubeldia o escolha no lugar do Lima, ao invés do Lúcio, se o Lúcio Acosta não tiver condições. O tamanho da perda do Lúcio Acosta seria gigantesco. Eu falei de dois problemas, né, de dois gringos ali que poderiam ser problemas. Isso porque o Kevin Serna também é um que pode acabar se tornando um problema para o Fluminense, caso não chegue a tempo. O Serna está jogando pela seleção colombiana na noite dessa terça-feira, quase me confundi nos dias, lá em Nova York, o jogo é na Red Bull Arena, inclusive num estádio que o Fluminense treinou ali em Nova Jersey, né? Eu falei Nova York, mas é porque é meio que tudo conurbado. Lá em Nova Jersey, o jogo começou às 9h da noite agora dessa terça-feira, e ele tá jogando, é titular da seleção colombiana, numa seleção muito mudada, né, por conta das experimentações que o Néstor Lourenço está fazendo. Ele foi titular no jogo passado, no 4-0 contra a seleção do México, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência de números, né? Foi uma atuação boa no geral, e agora vai ser titular de novo contra a seleção do Canadá. O jogo acaba às 11h da noite no horário aqui do Brasil, considerando que ele vai ter que pegar um voo lá de Nova Jersey ou de Nova York para chegar no Rio de Janeiro, vai perder ali a quarta-feira, mas chega para o jogo da quinta-feira. Então o Serna chegar, ele vai. Agora, jogar, como dizia Galvão Bueno, né? O chegar é uma coisa, passar é outra, né? Chegar é uma coisa, estar 100% para poder jogar é outra história.
né? Então vamos ver, a gente torce para que ele esteja sim disponível para este jogo. E aí, aproveitando que o jogo é lá em Nova York, né, que é próximo, lá nos Estados Unidos, eu agradeço a galera da Flu Boston, né, tô usando a camisa aqui deles. Na época eu pedi a camisa um pouquinho maior para não correr risco, acabou que a camisa veio bem maior, né. Mas agradecer a galera da Flu Boston aí que deu uma fortalecida, de vez em quando uso aqui algumas camisas que tenho de torcidas, tem o boné da galera da Flu Dublin, a faixa da France Flu aqui atrás, ganhei muito tempo atrás também uma camisa da Flu Ciência, da galera lá de Paciência. A faixa da Flu Lisboa tá ali, eu ainda não consegui parar pra achar um lugar aqui no estúdio onde ela vai aparecer. Então muito obrigado pra galera que tem torcida de fora, né, e que sempre manda aí as coisas, eu sempre faço a divulgação e entusiasmo também a quem mora nessas localidades e que não conhece ali esse coletivo de tricolores que se reúne para poder se reunir junto. Também ganhei, para ser justo, porque eu não posso começar a falar isso, que eu sempre acabo esquecendo um outro, que minha memória é muito ruim para algumas coisas. Mas eu ganhei, por exemplo, da Texas Flu, também ganhei uma camisa que a galera me deu, aí agora eu fico forçando a minha mente para ver se eu não tô esquecendo. Flu Orlando também, ó. Flu Orlando me deu um adesivo, aqui, ó, tá aqui em cima também, da Flu Orlando. Achei a camisa da Flu Orlando maneira pra cacete, cara. Tentei até comprar lá a camisa deles, mas eles não tinham mais nenhuma pra vender. Então não sobrou, não tinha como eu comprar. Mas enfim, fica aí o abraço pra todo mundo que é de fora do Brasil. Essa galera que tem uma paixão gigantesca pelo Fluminense e que ainda assim não consegue estar aqui sempre no Maracanã. Só para poder fechar, tá? Ainda sobre questões de desfalques. Vale lembrar que no jogo passado, contra o Mirassol, o Keno saiu no intervalo e o Zubeldia falou depois que ele estava com algumas dores. A princípio, não deve ser um problema. O Keno seria o substituto do Serna. Mas como é provável que o Serna jogue e digamos que é provável que o Keno tenha também a sua possibilidade de jogar, então acho que esses dois desfalques não vão acabar acontecendo. Agora o Lúcio Acosta me preocupa. Tinha gente também muito preocupada em relação ao Lúcio Acosta pro clássico contra o Vasco. Eu acho que para essa reta final, até considerando que a gente vai pegar o Vasco na Copa do Brasil, ou seja, eu trocaria perder esse jogo contra o Vasco agora para se classificar na Copa do Brasil, o jogo de lá é muito maior. Eu acho que a nossa prioridade tem que ser pontuar sempre que possível, tá? A gente precisa chegar aos 59 pontos para poder ir para a Libertadores no G6 pro ano que vem. Então, eu não tô nessa de poupar nesse aqui e tal, não. Tô focado em conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem. Não se esquece de deixar o like. Já deixou o like? Confere aqui embaixo se você já deixou o like. Bem, cara, coisas importantes, tá? Temos uma cobertura do Jornada KTO 1902 nas eleições do Fluminense. Os dois candidatos que já lançaram a sua candidatura lançaram nesta terça-feira no Rio de Janeiro. E esses dois candidatos que eu estou falando são Celso Barros, numa chapa com ele de presidente, e o vice-presidente Rafael Rolim, a chapa O Flu é dos Tricolores, e a outra chapa é a chapa de situação, né? A chapa da atual gestão do Fluminense, apoiada pelo presidente Mário Bittencourt, que tem como presidente Matheus Montenegro e como vice, né, os dois candidatos, o Ricardo Tenório, a chapa intitulada Vamos por Mais, é o que é o nome da chapa da atual situação. Então, as duas chapas foram lançadas nessa terça-feira, curiosamente os dois utilizaram a mesma data. Começando pela chapa de situação, foi lançada lá em Laranjeiras, no Salão Nobre. O Matheus Montenegro, o Ricardo Tenório falaram bastante. Eu vou colocar aqui na tela, enquanto eu tô falando, o flyer, né, ali, o PDF do flyer, na verdade, dos principais propostas do plano de gestão. E aí você consegue ir dando uma olhada, vai ter que dar um zoomzinho aí, né, para poder conseguir ler legal, mas eu vou deixar aqui na tela enquanto eu for falando. A cobertura do Jornada esteve lá, né, o Rafael Siqueira foi fazer a cobertura nossa lá na sede do Fluminense, lá em Laranjeiras, e nesse evento estava, além do Mário Bittencourt, que depois eu vou fazer uma análise aqui rapidamente sobre as duas chapas, tá? É o atual presidente que apoia o Matheus Montenegro. Estava principalmente o Felipe Melo, que foi um dos que discursou ali também no palco. A outra chapa, acho que deu para ver, tentei dar um zoom aqui, qualquer coisa você dá um pause aí para poder ler exatamente as principais propostas, né, o resumo do programa de propostas do Matheus Montenegro, né, da candidatura do Matheus Montenegro. A outra chapa é a do Celso Barros como presidente, Rafael Rolim como vice.
Essa a campanha foi lançada no Jockey Club, no Rio de Janeiro. E, bem, também tivemos lá o Cauã Antinoco na cobertura. Só que, nesse caso, a gente não conseguiu o PDF das propostas. Então tem essa foto aqui que estava sendo divulgada nas redes sociais, com crédito para o Paulo Brito, repórter também, cobre o Fluminense. As propostas são aí na tela, são 2 páginas, então se você quiser ali ver especificamente, só dá um pause aí. Dentre quem mais chamou atenção ali, que estava lá também no lançamento da campanha, era o ex-jogador Carlos Alberto, né? Nos discursos ali, muita coisa falando sobre o que se espera das gestões. O tema SAF nos 2 discursos foi muito falado, tá? Com visões, de certa maneira, antagônicas. Mas, para mim, e trazendo como uma análise, que é o que eu sempre trago para vocês, uma análise tentando ser o máximo justo, porque, de fato, eu nunca tive lado na gestão do Fluminense. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque muita gente, eu tô com quase 270 mil inscritos, milhões de audiência por mês, etc. E eu sei que muita gente chegou depois aqui no canal, na época da pandemia, pós-pandemia também. Mas para quem me acompanha lá desde 2018, sabe que durante muito tempo eu tinha, e tenho ainda, de certa maneira, ojeriza a política do Fluminense, a ponto de eu não falar sobre política aqui. Eu não falava nada que tinha a ver com política. Depois de um tempo eu fui meio que entendendo que, apesar de eu não me envolver na política, para eu falar sobre uma contratação, eu tinha que falar de quem estava contratando, e eu tinha que falar do político. Então, eu tento fazer essa cobertura com o máximo de isenção, porque, assim, se tem uma coisa que eu não me envolvo especificamente com ação, apoiando, etc., é esse tipo de coisa. O que me faz ser um pouco crítico com todos os candidatos, né? E tento sempre ser equilibrado. E aí, por que eu trago esse ponto? E a gente vai estar nas coberturas dos outros 3 candidatos que ainda não fizeram o lançamento de campanha. Tanto do Ademar Arraes, quanto do Luiz Monteagudo, quanto também do Ricardo Mazella, assim que fizerem também os seus lançamentos. A do Ademar Arraes, se eu não me engano, está marcada para o dia 30. Preciso ver na agenda certinha. Dos outros 2 ainda não recebemos data. Um breve comentário sobre as 2 campanhas, cara. Eu acho que a grande dificuldade do Matheus Montenegro vai ser lidar com a parte boa que ele está recebendo. Explico. O Matheus Montenegro é o candidato de uma situação que, de fato, sai bem avaliada. A gestão do Mário Bittencourt, ela tem problemas, e acho que todo mundo que é um pouco crítico vai ter os seus problemas com a gestão do Mário Bittencourt, mas, inegavelmente, é uma gestão que, e a gente que viaja muito, eu viajo bastante, vejo, é uma gestão bem avaliada num cenário geral. O Mário Bittencourt sai com uma avaliação interessante para tentar fazer o seu sucessor. E acho que o grande desafio dessa chapa é vincular Matheus Montenegro a Mário Bittencourt. O Matheus é um cara muito conhecido a quem faz a cobertura, ou que eu chamo de torcedor secão atual, e por uma galera que já conhecia ele de arquibancada. Mas pro grande massa do Fluminense, o Matheus Montenegro é, por exemplo, menos conhecido do que o Celso Barros, que é o candidato um dos candidatos de oposição. Então, tornar essa pessoa conhecida e ainda vinculá-lo ao Mário Bittencourt, eu acho que é o grande desafio da gestão do Matheus Montenegro. O nome do Celso já é mais conhecido. E aí você pode gostar, não gostar, mas muito mais gente gosta do Celso Barros porque já conhece o Celso Barros. Então é algo natural. Assim como muito mais gente tem rejeição ao Celso Barros, que já conhece o Celso Barros também. Então esse é o grande desafio, tornar o Matheus Montenegro um player. O que o Fluminense, no caso, na pessoa do Mário Bittencourt, vem fazendo? Vem dando destaque a ele em matérias que são interessantes para o torcedor. Então, por mais que se tenha um grande grupo agindo, um grande grupo fazendo, um grande grupo participando, o Matheus Montenegro é a cara do projeto de SAF, é a cara do projeto das reuniões da Liga Forte União, o Matheus Montenegro é a cara do projeto do RCE, do Regime Centralizado de Execuções. Você começa a dar um destaque maior, por mais que ele tenha a sua ação, ou não tendo, nesse caso aí não tem o valor aqui especificamente, mas você começa a dar um destaque muito grande para ele, para tentar chamar a atenção nesse ponto também. E uma das ações que teve é, inclusive, você abre as redes sociais do próprio Mário Bittencourt e é o tempo inteiro postagens, siga o Matheus Montenegro, etc., para justamente levar isso para lá. E já na gestão do Celso e do Rolim, em relação só ao Tenório, me parece que o Tenório é a imagem para os sócios do clube.
e o Matheus Montenegro para o sócio-futebol, para a gestão do futebol. O Tenório me parece ter esse vínculo maior com a galera de Laranjeiras. Na do Celso e do Rolim, cara, acho que as coisas são um pouco mais práticas. O que me dá a impressão inicialmente é que o Celso Barros é esse nome. O Rolim concorreu na última eleição e a maior dificuldade do Rolim era se fazer conhecido contra um candidato que era o atual presidente, que era o caso do Mário Bittencourt. E eu sinto que o Rolim, nesses últimos anos, não trabalhou para se tornar tão conhecido a ponto de ser um candidato já viável de cara. E aí vejo essa candidatura Celso-Rolim muito mais igualitária num ponto, que é o fato de que o Celso Barros é mais conhecido, pode puxar mais rejeição, mas puxa mais votos. Então, o Celso Barros como vice talvez não trouxesse tantos votos e o torcedor que não gosta do Celso Barros ia olhar e falar, onde o Celso tá, eu não vou querer estar. Então, a princípio, me parece uma chapa onde o presidente e o vice estão caminhando muito iguais, muito numa mesma escala. Pelo que eu vi do lançamento de campanha, o Celso foi quem discursou durante muito mais tempo. Vamos ver como é que vai ser levado isso ao longo da campanha como um todo. Mas me parece que é uma gestão com o Celso trazendo votos, assim, inicialmente, e o Rolim num comando maior do clube, com o Celso no comando maior de futebol, pela influência que tem no meio futebolístico ainda, dados os tempos de Unimed. Lembrando que a chapa do Celso Barros foi eleita como presidente do Fluminense em 2019, junto com o Mário Bittencourt. Celso Barros era vice-presidente naquele momento, ficou praticamente 2 anos afastado do cargo por uma briga com o presidente Mário Bittencourt, e aí o Matheus Montenegro, que está concorrendo com ele agora, justamente são os últimos 2 vice-presidentes gerais do Fluminense que estão nessa eleição na concorrência para presidente. O Matheus Montenegro, que é o atual vice-presidente geral, e o Celso Barros, que é o antigo vice-presidente geral. Vamos ver como é que vão ser, vamos ver as outras chapas, questão de assinaturas também dos sócios que precisam ter. Eu acho que não vão ter 4 chapas de oposição, cada chapa para ser lançada precisa de 200 sócios do clube, não sócio futebol, mas sócio do clube assinando a sua chapa. Acho que não tem 800 sócios assim, já de cara, para o lançamento de chapas de oposição, então vamos ver como é que vão ser esses cenários. É isso, tá? Escreva aqui embaixo o que você acha disso tudo. Tamo junto, não esquece de deixar o like. Até a próxima. Valeu.